entre os brasileiros, né, você disse, a típica católica de IBGE. Você saberia, você tem alguma suposição, ou você sabe dizer o porquê disso, ô Pietra? Por que é tão comum no nosso país as pessoas nascerem na igreja, que nós cremos que foi a igreja instituída por Jesus, e o próprio corpo de Cristo na Terra, e ao mesmo tempo se afastarem, buscarem outras coisas? É falta de catequese? É o brasileiro mesmo que é mandingueiro? O que você acha? A essência macumbista do brasileiro, né? Cara, assim, de certa forma, tem, com certeza, as religiões afrodescendentes têm um impacto enorme, né, na nossa cultura, né, já advindas da época da escravidão e tal. Mas não só isso, né? Eu acho que existe uma cultura do deixar disso, né, do brasileiro, meio relativista, então, e festiva ao mesmo tempo, né? Então, para ser um católico sério, olha, exige que você abra mão de muitas coisas, né? Exige que você abra mão do carnaval, né? De uma série de costumes que o brasileiro, no geral, não está muito afim, né, de abrir. Sim. Isso, por si só, já abre brecha para que outras culturas, outras religiões adentrem, né? E tem a questão do... Bom, não há como a gente excluir também o fenômeno Chico Xavier, né? Inclusive, acho que o Brasil é possivelmente o único país onde se sabe que existe... que existiu o Allan Kardec, né? Que foi um cara que pegou as escrituras, interpretou a seu bel prazer, né? E que transformou... Veja, ele mudou o significado subverteu, né, o significado da ressurreição de Cristo, que é o mais importante que a gente tem na nossa vida hoje, transformou isso em reencarnação, né? Exato. E ele, quando você vai estudar o livro dos médiuns, inclusive, ele fala que existiriam 3 etapas para que o avanço da humanidade se completasse, né? Então, assim, Jesus Cristo era a segunda. Eu não me lembro qual era a primeira etapa. Eu sei que Cristo seria a segunda e a religião, né, e a doutrina espírita seria a terceira coisa para edificar o planeta com a mensagem que Deus queria nos passar. Então, veja que heresia, né? Mas mesmo assim, o brasileiro, por desconhecimento também, né? Por uma certa mentalidade de funcionário público. Eu tenho um amigo, o Rasta, né? O querido Rasta, beijo para ele, aliás. O Rasta fala que o espiritismo é a religião do funcionário público, né? Que é uma coisa bem utilitarista, meio acomodada, né? Porque, como eu disse, é cômodo você pensar da forma como o espírita pensa, né? A respeito, principalmente perante perdas, né? Que são coisas difíceis de se lidar. Mas tem, enfim, por uma série de motivos. Mas aí a gente teve esse fenômeno chamado Chico Xavier, que foi abraçado, aclamado pela mídia brasileira na época, né? Sim, foi insensado, total. E não tem como a gente negar que é realmente impressionante o nível o nível do sobrenatural, né, com o qual ele lidava, com as coisas que aconteciam, né, as cartas psicografadas, tudo que ele fez. E então, né, essa cultura da caridade, né? Foi um cara que nasceu... Tem muito também da cultura da pobreza, né, do brasileiro. Então, o brasileiro abraçou Chico Xavier porque tem aquela história, o cara nasceu e morreu na mesma cama, na mesma casa, escreveu 412 livros, nunca ganhou um tostão com isso, sempre doou tudo que ele... Né, porque ele falava que era obra do Emmanuel, de outros espíritos que ele recebia e não era mérito dele. Então, existe vários fatores que fazem com que crie-se essa atmosfera de elevação espiritual, né? Elevação moral de um ser humano. E acho que o Chico Xavier fez esse estardalhaço por esses motivos também. E veja, eu não estou falando mal, eu não acho que o Chico Xavier era uma pessoa má, tá? Sim. Eu só acho que ele estava sendo enganado, né? Não, você está explicando um fenômeno, faz total sentido, né? O tripé do espiritismo é necromancia, né, que é consulta aos mortos, reencarnação e necromancia, reencarnação e karma. Ou seja, tudo que acontece nessa vida, você está pagando de alguma forma por alguma outra coisa, e isso é oposto ao cristianismo, né? A gente não Peraí, crê... desculpa, Eduardo, que cortou um pouquinho para mim. Eu não sei se você está me escutando e me vendo bem, mas deu uma cortada para mim agora. Agora eu tô sim. Ah, tá, desculpa, eu perdi assim, os últimos segundos que você falou, a gente está falando do Chico Xavier. Tranquilo. Não, eu dizia que a gente não está analisando aqui o caráter de quem quer que seja, mas a gente está fazendo uma análise objetiva
do que o espiritismo prega, né? E o tripé do espiritismo é necromancia, que é consulta aos mortos, reencarnação e karma. E a gente não crê em karma, Sim, a gente crê em graça, a gente não crê em exatamente. reencarnação, a gente crê em ressurreição. A gente não crê em necromancia, a gente crê na própria revelação de Deus, mas de fato, né, houve esse fenômeno. E enquanto você estava nessa busca, ô Petra, você disse reiki, espiritismo, meditação, o que você pensava da Igreja Católica? Assim, era uma opção, ou era uma coisa ultrapassada, ou tinha o seu Olha, lugar? eu lembro que tinha um meme que eu acho que eu postei no meu Facebook em algum momento da minha vida, que era assim, era um mar, e aí dentro desse mar tinha um aquário de vidro com um peixinho. Uhum. E aí estava escrito no aquário, religião, e o mar, espiritualidade. Aí sabe quando você olha e fala, nossa, que red pill, é isso aí, nossa, que inteligentona que eu sou. É isso aí, religião é uma coisa de pessoas fechadas. E assim, e aquela premissa iluminista, assim, da mais básica, né, que deu base ao Estado laico, que é a igreja foi feita para dominar o homem, a igreja foi feita para controlar as pessoas, porque a igreja opressora só pensa em riquezas e ela não quer dividir as riquezas, e por isso os padres são celibatários, toda aquela ladainha que a gente está careca de escutar, e que, por incrível que pareça, a gente aprende nas escolas hoje, né? Sim. Então, eu falo hoje, e como eu trabalhei muito tempo com a questão da doutrinação nas escolas, hoje eu vejo o pessoal falando assim, mas hoje a doutrinação tá terrível, nossa, a questão do banheiro trans tá terrível. Falando, então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Faz mais de 100 anos que está acontecendo isso nas escolas, tá? Começou, inclusive, né? Talvez antes de Vargas foi um grande... eu ia falar eu ia xingar, mas não posso fazer isso. Que eu sou cristã. Foi um cara que deturpou muito a questão da educação no Brasil, mas antes mesmo disso, né? A gente já teve, desde Pombal, né? Desde Pombal a coisa já foi deturpada, porque a gente já começou a ter vários conceitos iluministas inseridos na educação. E a gente aprende, os nossos pais aprenderam na escola já, né? Na década de 40, de 50, de 60, já se aprendia na escola que a Igreja Católica colonizou o Brasil e que trocou, e que, como é que era? E que roubava o pau-brasil em troca de riqueza. E é cada absurdo que depois a gente para pensar e fala, meu, não é possível que os caras acreditam que a galera vinha lá de Portugal, né, do conforto dos seus lares, e enfiava no meio do mato, largava para vir, né, primeiro, para correr o risco de morrer, né, um risco enorme de morrer, de pegar pragas, doenças, de morrer, sei lá, num acidente no navio, né, no decorrer da viagem, para chegar aqui, para se confrontar com tribos canibais, para viver no meio da selva, né, sem o menor conforto, isso só porque eles queriam levar de volta um pedaço de pau-brasil que custava dinheiro. Então, assim, é de uma ignorância tão grande alguém acreditar num troço desse, só que é isso que a gente aprende na escola. Né? Isso que a gente aprende na escola. Então, assim, a doutrinação começa aí. Se a gente não tivesse aprendido isso lá atrás, o banheiro trans hoje não existiria o papo do banheiro trans hoje, entende? Então, o buraco é muito embaixo, sabe?